Então, muito bom dia a todos. Eu, não contando para o meu tempo de intervenção, apenas um comentário inicial de agradecimento e felicitação ao Rui Seguro por toda esta iniciativa e nele cumprimentar e agradecer o empenho de todas as pessoas envolvidas nesta organização. Ainda bem que temos a oportunidade de continuar a fazer debates e reflexões em torno de temas que são tão importantes e não tenho dúvidas nenhumas que a afirmação da cidadania passa exatamente por este tipo de intervenções. Por isso, bem haja pelo esforço. Eu estava há pouco ali a tomar umas pequenas notas, vou ter aqui um problema. Vou ser orador e depois vou ter de gerir também, moderar aqui os meus colegas. Nós vamos apontar aqui para 15 minutos de intervenção, não vai ser fácil. Vi uma coisa curiosa, que era o acrónimo, a Associação de Direito de Aprender, é ADA. E curiosamente, durante muitos anos, as pessoas que são da minha geração, quando se falava das questões do ambiente e as organizações ligadas às associações a este domínio, tinham exatamente também esse acrónimo, Associações de Defesa de Ambiente. Uma coincidência curiosa. Eu permitia-me fazer-vos aqui uma apresentação que não trazia nada de novo, servirá eventualmente para enquadrar do ponto de vista cronológico, do ponto de vista histórico, o tema que foi selecionado para esta parte da manhã, por isso discutirmos as questões do desenvolvimento sustentável. E daí dar-lhe o nome de o percurso da sustentabilidade de Estocolmo a Marrakech. Começaria por situar aqui uma visão que nos tem trazido alguns problemas, aquela visão predominante no último século, o antropocentrismo, de que, afinal de contas, somos a espécie mais importante do mundo e temos a nosso cargo o resto da natureza. Um outro mito de que os recursos eram infinitos, que haveria sempre mais, e que também todo o crescimento económico é bom, mais crescimento económico é melhor e o potencial de crescimento económico é ilimitado. Eram estes pressupostos de um modelo de desenvolvimento que vieram a trazer problemas e a confrontar-se com novas visões. A visão de que, contrariamente ao que se dizia de que não existiam problemas e que, por exemplo, as questões das dinâmicas de mercado livre eram uma solução ótima para o nosso mundo, começámos a ser confrontados com uma visão de, comparando o nosso planeta a uma espécie de nave espacial que fica limitada ao seu clima interno e qualquer destabilização significa pura e simplesmente a extinção das pessoas que vão nessa nave. Também, contrariando um pouco as regras do mercado livre, falar-se cada vez mais em princípios como o princípio da cooperação. E isto leva-nos a uma visão que penso que hoje, salvaguardando algumas opiniões mais radicais, como temos agora, infelizmente, nos Estados Unidos, foi-se criando uma ideia mais ou menos consensual de que a natureza terá de existir para todas as espécies e não só para nós, de que os recursos são finitos, não haverá sempre mais, que as questões do desenvolvimento económico têm de ser ambientalmente respeitadas e há umas que serão de encorajar e desenvolver, mas outras de pensarmos pura e simplesmente deixar de as desenvolver. E, finalmente, um princípio muito fundamental de que o nosso sucesso dependerá da disposição para aprender a cooperar com o nosso semelhante, com o resto da natureza, assimilando desta forma uma nova visão de lidar com o nosso planeta. Aliás, isto está pouco plasmado na Carta da Terra, publicada no âmbito das Nações Unidas há uns anos atrás. E eu permitia-me, nesta cronologia, situar-nos naqueles que são os principais tipos de problemas com que nós nos confrontamos. Peço perdão.
As alterações climáticas, que estão agora em voga em Marrakech e que a Susana provavelmente irá desenvolver mais, a subida do nível do mar, consequência disso, pelos seus impactos territoriais, a ruptura dos ecossistemas e da diversidade biológica, a desertificação de solos por agricultura intensiva, a desflorestação, erosão de solos, assoreamento dos rios, a contaminação e depleção dos recursos hídricos, a contaminação e poluição dos solos, ar, rios, oceanos, incêndios florestais e também as catástrofes naturais, não por serem criadas por nós, mas por serem potenciadas pela ação humana. E é neste cenário que nós nos movemos e que nos deixa preocupados no médio longo prazo. Nós herdamos aqui, nestes problemas também, um outro aspecto que é um modelo de desenvolvimento dicotómico naquilo que há uns anos a esta parte e há pouco tempo era considerado este binómio norte-sul e o que isso significava do ponto de vista das desigualdades do desenvolvimento no mundo. Um norte rico versus um hemisfério sul pobre, um norte com modelo de vida criado com boa qualidade, mas à custa dos elementos do sul, mais-valias circunscritas e prejuízos globalizados e uma dicotomia que se tem agravado e afeta a própria dignidade dos seres humanos quando ataca direitos fundamentais. Hoje em dia é um pouco discutível se esta dicotomia não está já pulverizada e, no fundo, estas desigualdades já não têm territórios fidelizados, mas é outra discussão. Eu permiti-me agora passar assim muito rapidamente por uma questão de economia de tempo, números que vocês encontrarão em N relatórios das Nações Unidas e outras instituições mundiais, e a passar pelos temas, por isso são números, indicadores preocupantes nas áreas da perda e destruição da biodiversidade, uma aceleração da população mundial associada a uma pegada ecológica cada vez mais insustentável, que põe em causa a nossa própria sobrevivência, os solos e os territórios afetados por desertificação, cada vez os números são mais preocupantes. Recursos básicos para a vida, como a água, são também outra área fundamental de preocupação, quer na quantidade, quer na qualidade e nas doenças na saúde pública, que é afetada especialmente e com maior preocupação na questão das crianças. Depois, aquele que é o tema que está em cima de todos os debates que acontecem no nosso planeta, o aquecimento global e as alterações climáticas. Lendo estes indicadores, chegamos a uma evidência que não podemos negar: estamos perante uma crise ambiental e é uma crise ambiental global. É uma crise que tem uma especificidade muito própria, pelo facto de, em primeiro lugar, ter dimensão planetária. Não há nenhum território do mundo que esteja liberto deste problema. Depois, dá-nos aquela dimensão parecida com as extinções em massa da história da Terra, por isso uma dimensão de irreversibilidade, uma dimensão de aceleração cumulativa, os efeitos vão sendo potenciados pelos que já existem anteriormente, uma dimensão de descontrole crescente, parecendo um pouco aquele comboio que vai a alta velocidade e não se percebe muito bem quem é que vai liderar os comandos. Esta é uma visão que eu retirei dos escritos do Viriato Cerumenho Marques e penso que resume aqui de uma forma muito sucinta e clarividente aquela que é a nossa crise ambiental com que nos defrontamos. Em particular, as alterações climáticas, até porque se estão a discutir, em princípio terminará hoje a conferência em Marrakech. É uma questão que eu penso que é redundante estar aqui a explicar-vos. Isto é uma questão muito simples. Nós produzimos gases de efeito de estufa, proveniente do nosso modelo de vida, criamos o efeito de estufa e a temperatura não para de aumentar. É mês após mês, ano após ano, somos confrontados com o bater de recordes.
E isto já não são, ou este problema já não é um problema que é apenas um problema de cientistas, de investigadores, de militantes, de cidadãos mais agarrados a estas questões. Elas começam a fazer parte do nosso cotidiano. E eu confronto-vos aqui com duas situações. O lado esquerdo é uma projeção de investigadores que nos diz que nos próximos 100 anos o Vale do Tejo estará inundado. Por isso, cidades como Coruche e outras cidades estarão submersas. E certamente alguns da assistência virarão um ar cético. Lá estão aqueles tipos, os profetas da catástrofe. Mais um cenário, isto não vai acontecer. Mas escolhi depois, para contraponto, ao lado, situações que já estão efetivamente a acontecer, têm nomes e localizações geográficas. O caso, por exemplo, de tornados, eu escolhi algumas mais significativas, próximo da região onde resido, o caso de Amiais de Baixo, que foi um tornado como nunca houve, que destruiu casas, fábricas, etc. Na zona de Tomar, também o mesmo cenário. O Rio Nabão, por exemplo, ali que em cerca de meia hora teve uma subida do nível, a sua cota de água subiu 5 metros em meia hora. Por isso estamos naquilo que os especialistas chamam os fenómenos meteorológicos extremos. Eles estão aqui à nossa porta de casa. E estamos perante um problema que é transversal, não é? Ele toca as diversas áreas, desde a floresta, ao turismo, recursos hídricos, a energia, as pescas, e a saúde, e por aí fora. Esta é uma questão que toca quer nos riscos que tem para a saúde humana, riscos para a vida selvagem e também custos para a sociedade e para a economia numa visão muito simplificada. É o principal problema com que nós nos defrontamos e pela sua dimensão e pelas consequências que se projetam, pôs as pessoas a pensar dentro daquilo que é um bocado a pedagogia da catástrofe. As pessoas, quando apanham um susto, começam a ter de pensar na vida e penso que é esse o ponto em que nós nos situamos. Mas nós, para chegarmos aqui, tivemos um percurso e eu irei apresentar aqui apenas alguns marcos históricos que, na minha visão, de oportunidade também para aqui, mas não é só de oportunidade para este encontro, é também uma convicção de vida, tiveram sempre a educação na sua base. Eu começo aqui com um grito da Raquel Carson, uma bióloga marinha americana, que com o seu livro A Primavera Silenciosa, o nome é um paradoxo. Se há coisa que não é silenciosa é a primavera, com o chilrear das aves. Mas ela chamou a atenção na altura para os efeitos do DDT, que eram apresentados como uma panaceia que ia resolver os problemas da fome no mundo. Era uma coisa muito primária. Matavam-se os insetos, havia colheitas extraordinárias e a fome no mundo desaparecia. O DDT veio provar que havia situações que levavam à extinção de aves marinhas no topo das cadeias alimentares, levavam a problemas também da própria fertilidade na nossa espécie. E este livro, este grito da SOS, teve duas coisas imediatas. A carreira da Raquel Carson ficou arrumada, como normalmente as pessoas que têm coragem de levantar a voz, mas alertou o mundo, e eu não tenho dúvidas nenhumas de o defender, que este foi o grito de alerta que deu um empurrão àquilo que é o ambientalismo moderno enquanto área militante de atuação cívica. Em 1970, há um dia que nós hoje comemoramos e que fez com que milhões de pessoas se manifestassem pela primeira vez contra os problemas ambientais nos Estados Unidos, exigindo medidas ativas. Foi tão importante que nós ainda hoje, no dia 22 de abril, continuamos a celebrar esse dia. E são estes, os antecedentes diretos da Conferência de Estocolmo. A primeira conferência dedicada a estas questões, que curiosamente já une o homem ao ambiente, por isso dando aqui um sinal simbólico claro de que o homem não está dissociado destas questões.
tem o patrocínio das Nações Unidas e começou num dia 5 de junho, razão porque nós hoje comemoramos o Dia Mundial do Ambiente no dia 5 de junho. Para além de haver várias recomendações contra a poluição, princípios para a conservação da natureza, a criação do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, há aqui um enfoque muito particular que tem a ver com o tema que nos traz aqui, que é a educação ambiental ser assumida como fundamental para criar as bases que permitam esclarecer a opinião pública e dar aos indivíduos, às empresas e às coletividades o sentido das suas responsabilidades no que respeita à proteção e melhoria do ambiente em toda a sua dimensão humana. Citei, por isso. Logo na primeira conferência, a educação, neste caso particular dirigida para o ambiente, é pedra de toque. 1972 fica na história como o resultado da voz de um clube de especialistas chamado Clube de Roma, alertando para todas estas questões, por isso não estávamos a falar apenas de biólogos ou de pessoas mais ligadas às questões da natureza. E em 1987 há um virar de página com o relatório Brundtland, que tem também o simbolismo de se chamar o nosso futuro comum e que institui, entre várias outras coisas, aquilo que hoje nos reúne aqui nestes painéis, que é a questão do desenvolvimento sustentável. Pois o conceito de desenvolvimento sustentável é lançado neste relatório Brundtland e numa visão que tem sido assumida numa linguagem muito simples, diz que nós, para termos um modelo de desenvolvimento que permita uma continuidade no futuro, temos de harmonizar as áreas ambientais com as áreas sociais, com as áreas da economia, de modo a que elas se respeitem, cooperem e no fundo, criem uma sinergia para um novo modelo de desenvolvimento. Em 92 temos no Rio de Janeiro a Eco 92, que é uma cimeira fundamental através de documentos que ainda hoje são estruturantes para as políticas públicas de ambiente, como a Agenda 21, a Convenção das Alterações Climáticas, que está na base de todas as negociações que hoje existem, a Convenção sobre a Biodiversidade, a Convenção do Rio sobre o Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável e uma Declaração das Florestas. Neste caso não se conseguiu atingir o patamar das convenções, ficou-se apenas por uma simples declaração. E no princípio 10 da Declaração do Rio vem novamente a questão da educação. Não vou estar-vos a amassar a citar, mas é mais uma vez reforçado a questão da educação e numa perspectiva não só passiva, mas de ser um instrumento capacitador da intervenção dos cidadãos, da participação efetiva dos cidadãos para a mudança. E é passado a lugar comum uma frase que lá foi muito dita, que é o pensar global, agir local. Por isso, temos de ter consciência das questões globais, mas também temos de ter consciência de que a mudança só se faz pela nossa ação local. E, entretanto, chegamos à viragem do século, a Cimeira do Milénio, que define 8 objetivos. E eu chamava a atenção que, entre outros que têm a ver com o ambiente, com a saúde pública, a educação está bem afirmada nestes objetivos do milénio assumidos pelas Nações Unidas. A seguir, há uma cimeira de Joanesburgo que foi quase como se não existisse, uma declaração política e um plano de ação incipientes. Os principais líderes mundiais não se quiseram envolver muito nesta cimeira, foi um tempo morto e foi necessário nós chegarmos ao Rio +20, por isso a comemoração dos 20 anos sobre 1992, da Eco 92, para termos qualquer coisa de interessante que, entre outras, eu faço ressaltar o facto de haver uma intenção de se definirem objetivos de desenvolvimento sustentável apontados num horizonte de 2030.
os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e organizados em 5 domínios, que penso que é consensual entre nós: as pessoas, a prosperidade, a paz, as parcerias e o planeta. E, neste caso concreto, temos aqui uma carta, um alinhamento para que, independentemente das nossas intervenções na sociedade, sejam agentes económicos, agentes da área de investigação, sejam ONGs, sejam instituições político-partidárias, tenhamos aqui um objetivo concreto e uma data a perseguir. E, mais uma vez, nestes 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, a educação está presente. Por isso, a consciência de que é através da educação, independentemente dela ser formal ao nível do sistema de ensino ou numa perspectiva mais de sociedade longo da vida, como estamos hoje aqui a discutir, são a pedra de toque para qualquer tipo de mudança. Quase a terminar aqui esta breve resenha histórica, alertar para a Cimeira do Clima, que decorreu ano passado em Paris, e que teve um resultado prático extraordinário, que foi esta convenção já foi ratificada, por isso reunindo duas condições, que era haver 55 países que correspondessem a 55% das emissões de gases de efeito de estufa, que assinassem o Acordo de Paris. Ele foi assinado por mais do que isso e entrou em vigor no dia 4 de novembro. E é essa discussão que está hoje a acabar em Marrakech. Como é que se passa de um acordo para a sua concretização prática. Não poderia deixar também de referir, no mesmo ano de 2015, algo que, não sendo obviamente uma área, não trago aqui nenhuma cartilha missionária, que não sou crente, mas independentemente disso, a objetividade leva-nos também a sinalizar a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Um documento fundamental que eu resumi num conjunto de pontos. Em primeiro lugar, dizer que é um ato político de enorme relevância pelo peso institucional que o Papa representa em termos mundiais. Depois diria que é um Papa que traz estas questões para a agenda política e política religiosa também, obviamente, pelo facto da sua experiência ser marcada num país de terceiro mundo, não é? Onde as questões do ambiente se sentiam no dia-a-dia das pessoas. Por isso temos aqui um alinhamento feliz, um acordo de Paris em 2015, uma encíclica papal dirigida para estas questões que, na minha opinião, tem a mesma importância que teve a encíclica Rerum Novarum para os direitos sociais, há umas décadas atrás. Por isso, temos depois também as Nações Unidas, em setembro de 2015, a declarar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por isso, na minha opinião, 2015 foi um ano marcante e importante do ponto de vista do peso institucional e dos documentos que estiveram e das convenções que estiveram a ser discutidos e aprovados. E, finalmente, chegamos a Marrakech, que é hoje. Marrakech, penso que a Susana irás eventualmente... Não, pensava que ias abordar um pouco mais estas questões. Basicamente é um encontro histórico, um encontro onde desaguam todas as expectativas, que, fazendo aqui um paralelismo de citações, há uns anos atrás, um antigo secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, dizia que o principal desafio que a humanidade tem para o século XXI é agarrar num conceito abstrato que é o desenvolvimento sustentável e passá-lo à prática, torná-lo concreto. Eu penso que o que se joga hoje, e talvez amanhã ainda, em Marrakech, é se esse acordo já ratificado por países necessários e suficientes para entrar em vigor, se encontram os mecanismos financeiros, os mecanismos também das lideranças mundiais, para que ele entre em vigor e consiga garantir uma coisa que para nós é básica, que é suster o aquecimento global, porque não será o problema das pessoas que estamos aqui nesta sala, mas é qualquer coisa que vai comprometer a sobrevivência dos nossos descendentes. E termino dizendo que nós somos todos responsáveis por estes desafios.
E quando digo somos todos, o que é todos? Todos é tal como nós estamos organizados na nossa sociedade. Estamos organizados no domínio cívico não governamental, as organizações de cidadãos, estamos organizados do ponto de vista dos partidos políticos que estão na esfera do debate político, nas instituições do Estado, nas instituições da ciência e da investigação e também do ensino, do domínio comunicacional e informativo, que tem aqui um papel decisivo, ao nível também dos agentes económicos e de mercado, e num domínio que penso que tem sido pouco dado-lhe relevância, mas que assume uma importância fundamental, como nós sentimos aqui no nosso mundo de hoje, que é a questão do domínio ético, do domínio filosófico e religioso, que está no cerne destas questões, quanto mais não seja pelas questões do terrorismo, por exemplo, das questões dos refugiados e, neste caso concreto, dos refugiados que nós conhecemos na nossa sociedade e em Portugal em concreto como tendo uma origem em conflitos de guerra e tem uma perversidade. Essa lógica, embora seja uma lógica verdadeira, esquece uma coisa que está a acontecer que é fundamental, que é muitos dos refugiados do presente e, sobretudo, os refugiados do futuro são pessoas que são refugiados climáticos, por isso, cujos territórios deixaram já de ter condições para garantir sobrevivências mínimas. Por isso, estamos aqui perante um paradigma de desenvolvimento que temos todos de ter consciência e a melhor forma de o tornar ativo ou proativo é nós termos cidadãos mobilizados para isso. E daí a importância não só da educação no registro formal do sistema de ensino, mas, sobretudo, este trabalho que é feito, este trabalho de formiguinha, da tal aprendizagem ao longo da vida que, dos modos mais informais, vão surgindo. Eu tenho a grande honra de representar aqui uma instituição que faz isso. Dizia há pouco com a doutora Elsa Caramujo, que é a minha colega de função, que a Inatel faz isso. Essa educação de uma forma lúdica, chamando a atenção. Também muitos dos que estamos aqui presentes nas suas instituições o fazem. E termino agradecendo a oportunidade de poder fazer aqui uma leitura, que é quase uma leitura geracional, agradecer ao Rui e a toda a organização. Peço desculpa de não ter conseguido ser mais rápido na minha exposição. Esperemos que este não seja um último minuto para todos nós e dava de imediato a palavra à Susana, não é? Que vais continuar aqui nesta área do desenvolvimento sustentável. Muito obrigado.